O processo eleitoral brasileiro é confiável? Será que vale a pena ir às urnas em 2022? Será que as urnas eletrônicas garantem o sigilo e a integridade do seu voto? O canal Cristão na Prática entrevista hoje um técnico e profissional do TRE, funcionário concursado há mais de 20 anos, e que irá esclarecer essas e todas as outras dúvidas que você tiver a respeito, beleza? Então solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí, pessoal, professor Landim aqui. Esse vídeo de hoje, em especial, as eleições que nós teremos em 2022. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos têm se polarizado neste momento tão conturbado que o nosso país está vivendo, não só na questão política, mas principalmente na questão sanitária. E o que nos motivou a fazer esse vídeo não foi em si a questão política, nós não estamos aqui para polemizar, para dizer que lado que nós estamos, mas o nosso propósito aqui é esclarecer o que realmente acontece dentro do nosso Tribunal Regional, do TSE, enfim, como funciona as eleições do nosso país, né? Então, esse é o propósito de esclarecimento. Segundo, que o nosso convidado de hoje é meu irmão em Cristo, meu amigo pessoal, Lutemberg Souza. Ele tem um cargo importante dentro do TRE, ele é concursado e irá nos esclarecer a respeito desse momento que nós estamos vivendo hoje e como funciona, se existe realmente fraude nas urnas, se é possível essas urnas terem a sua integridade violada, enfim, se o nosso voto ele corre risco de, não só em questão do sigilo, mas na questão também da sua integridade também como um todo. Então, vou passar por mão e ele vai estar nos respondendo. Boa tarde, boa noite, você que vai, não sei a hora que você vai estar assistindo essa entrevista, mas boa tarde, boa noite, bom dia, meu irmão, a palavra é contigo aí, saúde os nossos irmãos, te apresenta e fala para nós qual é a sua função hoje dentro do TRE. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão assistindo ao canal do professor Sérgio Landim, meu amigo. Que a paz esteja com vocês. Como ele já disse, meu nome é Lutemberg de Souza, sou servidor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo desde 1989. Desde então, tenho participado de uma forma ou de outra das eleições, mas desde 2006 eu ocupo o cargo de chefe de cartório, cartório eleitoral. Cartório eleitoral é a unidade que está na ponta da justiça eleitoral, atendendo eleitores, emitindo títulos, também atendendo candidatos em determinadas situações, organizando as eleições, né, de maneira operacional, preparando as urnas, colocando as urnas nos locais de votação, recolhendo essas urnas, transmitindo a apuração dos resultados. Então, é um papel muito interessante, muito importante nas eleições e adiantando, né, nós vamos ter a oportunidade de falar mais durante esse encontro, mas adiantando, eu confio na urna eletrônica, né, tenho trabalhado com a urna eletrônica nos seus 25 anos de existência, desde 1996, e não encontro nenhuma razão para que haja desconfiança do nosso sistema eleitoral. Um sistema dos melhores do mundo, né? Acho que também nós vamos poder aprofundar alguns detalhes, e que pode, sim, ser constantemente aperfeiçoado, né? Quando a gente fala que uma coisa é boa, eu sempre ouço, né, dizerem, mas não pode aperfeiçoar. Claro que pode aperfeiçoar, mas aperfeiçoar é para melhor, né? Nunca para pior. Então, essa é uma questão que nós nos encontramos hoje e, de fato, eu, como servidor da Justiça Eleitoral, há uma proibição legal
para que eu exerça qualquer atividade político-partidária. Então, eu não sou filiado a partido, nunca fui filiado a partido. Agora, desde que eu ingressei na Justiça Eleitoral, não posso por força de lei, e então nós temos uma posição neutra em relação a posições político-partidárias, né? Eu vejo que a política, como já diziam os clássicos, né, os pensadores clássicos, o homem é um bicho político, o exercício do voto é extremamente político, é uma atitude política, mas há que se ter muita cautela, muito cuidado sobre a maneira como a gente encara a política. Muito obrigado, professor Sérgio, pela oportunidade. Isso aí, o nosso irmão citou aí o Aristóteles, né? Que nós somos um animal político e realmente somos, né? Estamos aí sempre na arte da argumentação e ele citou não é à toa, porque o seu Gutenberg, né? Nosso irmão aí, ele não é só funcionário público, né? De carreira, mas também é sociólogo, né? Formação na Escola Paulista de Filosofia e Sociologia, também tem formação em Direito, né? Então, é um homem preparado não só dentro da política, né? Mas também na ciências humanas como um todo. Beleza? Meu querido, fala para nós aí. Eu estava triste na igreja aí, uns domingos atrás, porque eu vi a sua tristeza, né? Eu vi que você estava meio cabisbaixo. Eu não sei se era por esse motivo ou se foi impressão minha, né? E isso foi um dos motivos, como eu já disse, que me motivou a fazer essa entrevista contigo. Porque eu tenho visto aí que, inclusive, agora dia 1º de agosto, né, tá rolando muito na internet a questão de uma passeata que haverá, né, a favor do voto impresso, e eu sei que você é um defensor, perdão, um defensor ferrenho das urnas eletrônicas. Então, eu acreditei que essa sua tristeza era essa. Muitos irmãos em Cristo engajados num processo de retrocesso, na verdade, né? Que é voltar àquilo que nós fazíamos antes, a urna de lona, o voto de papel ali, todo mundo sabe como funciona e tal, quanto tempo levava para fazer toda essa apuração, enfim, né? E eu estou enganado da sua tristeza, né? É fato. Você tem sido, já vai aí a minha pergunta, você tem sido hostilizado dentro do tribunal ou fora do tribunal ali, em relação a ser um defensor ferrenho do voto eletrônico? Olha só, Sérgio, com relação à tristeza, claro que nós estamos aí na lida, né? E muitas coisas podem nos trazer algum tipo de tristeza, né? É claro que é admirável que você, como meu amigo, tenha percebido alguma coisa, né? E isso só uma amizade profunda realmente que proporciona esse tipo de percepção, né? Mas realmente eu tenho sido questionado, eu não posso dizer necessariamente hostilizado. Isso até de uma certa forma aconteceu recentemente, com uma coisa simples que eu fiz, que foi uma mudança no meu perfil do Facebook, que aliás eu já havia feito em outros momentos, né, com um tema temporário que diz: eu confio na urna eletrônica. Inclusive é um tema que vários tribunais eleitorais no país fizeram, né? Esse daí, por um acaso, eu encontrei um tema do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e coloquei, né, na minha foto de perfil do Facebook. E aí, né, choveu de comentários, né? E o que eu percebo é que alguns comentários e críticas que são feitas à urna eletrônica, né, elas são baseadas em teorias da conspiração, né, elas são baseadas em escatologia bíblica distorcida, claro, né, e baseadas em falta de fundamento,
né, em pura falta de conhecimento das coisas, né, porque o processo eleitoral hoje, primeiro, é preciso entender como que nós chegamos a esse processo eleitoral, essa forma, esse sistema eleitoral por votação eletrônica. É preciso estudar um pouco da história do voto no Brasil, que é antiga, e isso é muito positivo. Desde o século XVI, nós temos eleições no Brasil, né? Então, a democracia brasileira, apesar de considerada jovem, é uma democracia promissora, né? E nós vemos aí por esse sistema eleitoral que nós temos, que é, sim, um dos mais avançados do mundo. Ah, mas os Estados Unidos não tem. Primeiro, uma coisa que eu ouço muito falar, os Estados Unidos tem 50 estados, a Federação Americana ela funciona de uma maneira um pouco diferente da nossa, nós temos uma legislação eleitoral para todo o país, para todos os 27 estados da federação, todos seguem a mesma legislação. Nos Estados Unidos, não. Cada estado tem a sua legislação eleitoral, né? Consequentemente, cada estado tem um sistema diferente de votação, que é claro que se coaduna com o processo federal, mas tem estado que usa urna eletrônica, tem estado que não usa urna eletrônica, tem estado que usa eletrônica de primeira geração, estado que usa urna eletrônica de segunda geração, e assim vai, né? São sistemas diferentes nos 50 estados americanos. Então, eles usam, sim, urnas eletrônicas, podem não ser urnas idênticas às nossas, mas existem sim nos Estados americanos sistemas eletrônicos de votação e apuração. No caso do Brasil, nós vemos que essa história do voto no Brasil, aí tem uma literatura vasta que pode ser consultada para você entender que havia muitas fraudes no sistema eleitoral brasileiro. O voto era manual, o voto com papel. Houve uma época, professor Sérgio, que as cédulas não eram oficiais, cada candidato fazia a sua cédula. Então, nós temos histórias icônicas, engraçadas, né, sobre animais que foram lançados candidatos. Quer dizer, alguém resolveu fazer as cédulas de um animal e aquele animal foi eleito, né? Então, o processo eleitoral brasileiro ele foi passando por avanços, mesmo quando era na cédula de papel, no sistema manual. Então, foi instituída a cédula oficial, né, os tribunais produziam as cédulas, não mais os candidatos, né, foi instituída uma centralização na apuração dos votos, mas tudo isso ainda permitia que qualquer pessoa, qualquer agente ali da votação, seja o eleitor, seja o contador de votos, seja aquele que levava os votos para o local de apuração, ele podia cometer uma fraude. Quer dizer, a mão humana no processo eleitoral, ela permite que esse tipo de coisa aconteça. Então, o sistema eletrônico de votação, ele vem para coibir esse tipo de ação fraudulenta, né, em todo o processo eleitoral, seja no momento da votação, seja no momento da apuração. Existe um sistema perfeito? Não existe um sistema perfeito. É por isso que você cria um sistema e ele é passível de aperfeiçoamento. Ele vai melhorando e penso que ele nunca ainda será perfeito, 100% seguro. Mas hoje, para se fazer uma fraude numa urna eletrônica, é muito complexo, é muito complicado. Talvez não seja impossível, também podemos aprofundar isso aí mais adiante, mas é muito complicado, muito complexo. E aí as pessoas que fazem as críticas, eu percebo que não tem muito fundamento. Então, eu sinto, sim, eventualmente, algum tipo de hostilização. E tem muitos irmãos e pessoas que, como você, inclusive, que me perguntam, olha, como é que funciona isso? Pode acontecer isso? É isso que as pessoas estão falando, porque a partir de 2018, nós tivemos uma amplificação daquele fenômeno, né, chamado de fake news, termo cunhado a partir da eleição da Hillary Clinton, né, com esqueci o opositor dela, não sei se foi o Donald Trump mesmo, você me ajuda aí, mas a partir daquele momento, né, a questão das fake news, né, elas se disseminaram de uma maneira
assim, em escala geométrica. E no Brasil, a partir de 2018, esse fenômeno também ocorreu de uma maneira muito frequente e vindo a atrapalhar, inclusive, o nosso trabalho como servidores da Justiça Eleitoral e as pessoas que colaboram. Sérgio, são mais de 2 milhões de pessoas no país inteiro que colaboram com as eleições, cidadãos que são convocados para serem mesários, para apoiarem nos locais, para trabalharem no transporte, na logística, mais de 2 milhões de pessoas. Então, são muitas pessoas envolvidas e em 2018 nós fomos extremamente hostilizados por eleitores que acreditavam que havia fraude nas urnas, porque ouviam mensagens as mais variadas e recorrentes a respeito da falta de segurança no sistema eletrônico, e isso de maneira mentirosa mesmo, né? Eram notícias falsas, e até hoje essas notícias proliferam, inclusive em relação à urna eletrônica, porque os hackers invadiram a urna eletrônica nos Estados Unidos numa feira, num evento de informática, né? Um evento existe, mas isso não aconteceu. Nessa sua pergunta, sim, eu me sinto hostilizado, tanto por eleitores, gente que eu não conheço, e por pessoas que eu conheço, mas são pessoas que acreditam em teorias da conspiração, que acreditam que há fraude, né, que tem um argumento muito equivocado, né, porque fala, tal candidato foi escolhido por Deus, e ele está lá porque Deus quer. Sim, todos eles estão lá porque Deus quer, né? Então invoca-se a frase dita a Pilatos por Jesus, né? Que ele não teria o poder que ele tinha se não fosse dado pelo Pai que está no céu. E assim é com todo candidato, de esquerda, de direita, anarquista, enfim, conservador, revolucionário. Ninguém tem poder se não vier de Deus. Então, alguns confundem um pouco isso e acham que só o seu candidato que foi escolhido por Deus, o do outro não. Beleza, queridão. Foi o Trump que venceu a Hillary Clinton ali. Ela ficou frustrada em relação a isso, mas é tristeza de perdedor. Enfim, peço perdão aí ao nosso irmão, porque ele, além de sociólogo e formado em direito, também é teólogo, né? Então, vez que outra, ele vai citar com toda a propriedade a palavra de Deus, porque ele tem conhecimento para isso. E essa é a minha pergunta, querido. Você deu uma prévia aí falando a respeito das urnas, e todo mundo vai falando, será que é confiável, será que não é? Urna eletrônica, é um sistema que vai pela internet, se os hackers conseguem entrar dentro de um sistema do Banco Central, do FBI, será que eles não vão conseguir também fraudar uma urna eletrônica? Isso é muito simples de ser. Então o pessoal começa a vir com esse tipo de colocação. Então eu queria que você me esclarecesse aí, porque eu falo realmente como leigo, né? Eu mesmo sendo professor nunca fui chamado para ser mesário, minha esposa já foi. Então, eu estou muito distante desse processo, né? Eu acompanho esse processo basicamente no dia da eleição, sei mais ou menos como funciona. Mas fala para nós aí, como que é esse processo desde a sua criação ali, quando porque a urna ela não está pronta hoje, tem a máquina lá apenas, mas penso eu que vai ser criado um software com o nome de cada candidato daquela eleição, né? Como que é feito esse processo desde o seu início? Se há possibilidade realmente de ter uma vazão de dados, de informação, né? Eu quero entender mais como funciona até o dia da eleição, como é feita essa distribuição das urnas, né? Se você puder nos detalhar isso aí, para tirar a dúvida dos internautas aí. Eu também queria dizer, Sérgio, que eu não estou aqui falando em nome da Justiça Eleitoral, né? Eu sou um servidor da Justiça Eleitoral, porém eu não sou porta-voz da Justiça Eleitoral. Muito importante que isso fique claro, né? Não haja nenhum tipo de confusão, que de repente eu falo alguma coisa que é uma visão minha, uma ideia minha, uma posição minha, isso pode ser confundido
com a posição da Justiça Eleitoral. Não, eu sou servidor da Justiça Eleitoral, estou há 30 anos na Justiça Eleitoral, eu defendo a Justiça Eleitoral, mas nesse momento eu não sou um porta-voz da Justiça Eleitoral, estou falando da minha experiência. Então, a urna é adquirida, ela chega no TSE, o TSE distribui para os tribunais regionais eleitorais, para os cartórios eleitorais, a gente recebe, faz testes na urna para que haja o aceite, né, e elas ficam lá armazenadas. Durante esse período de armazenamento, entre a eleição, as eleições, essa urna passa por manutenções periódicas, né? Então, tem ciclos de manutenção preventiva e corretiva. Por quê? É um equipamento eletrônico. Ele é passível de falhas. E falhas eventualmente acontecem, inclusive, no dia da eleição, né? E a Justiça Eleitoral é preparada para corrigir essas falhas, inclusive no dia da eleição, trocar a urna, porque, apesar de o sistema ser extremamente seguro, né, extremamente eficiente para computar a sua vontade como eleitor, é um equipamento eletrônico que pode sofrer as mais variadas falhas, né? Então, ele passa constantemente por ciclos de manutenção preventiva e corretiva. A urna tem uma bateria, é uma bateria parecida com uma bateria de moto, né, que fica ali dentro dela, e essa bateria ela tem que passar por cargas, né? A gente sabe, a gente tem hoje equipamentos eletrônicos, celulares, barbeadores, enfim, equipamentos, telefones fixos, que precisam de carga nas baterias, inclusive para que a bateria não se descarregue completamente, não se deteriore, não fique viciada. Então, você tem que ter ciclos de carga adequados nas baterias. A urna precisa de ciclos de carga e os cartórios eleitorais, em São Paulo, são os cartórios eleitorais que fazem isso dentro das suas próprias sedes. Cada sede de cartório eleitoral armazena as suas urnas. Pelo país afora, há sistemas diferentes de armazenamento. Às vezes são centrais de armazenamento de urnas, isso acontece no Paraná, né? Alguns estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eventualmente adotam também esse tipo de armazenamento. Em vez de armazenar em cada cartório, são centrais de armazenamento e onde também é feita a manutenção preventiva e corretiva das urnas. A manutenção corretiva é a efetiva correção de algum problema, uma bateria que se deteriorou, está inservível, então ela tem que ser trocada, é uma urna que não obedece a um comando, então ela tem que passar por uma manutenção, uma urna que não funciona adequadamente, não inicia, não emite um som, enfim, os testes são exaustivos, todos os componentes operacionais da urna são testados. Desde o interruptor que liga a urna, a tomada, a comunicação com a bateria, a impressão de boletins, de informações que saem na urna. A urna imprime zerésima, imprime boletim de urna, imprime relatório, né, do próprio ciclo de manutenção. Então, tudo isso é verificado nos ciclos de manutenção da urna. Então, ela não fica largada lá no cartório, não. Ela está bimestralmente sendo mexida, passando por um processo de manutenção. Quando chega o momento da eleição, então nós recebemos, por intermédio da nossa rede interna, os programas que vêm do Tribunal Superior Eleitoral. Esses programas são elaborados lá no Tribunal Superior Eleitoral e é muito importante isso que eu vou falar, porque existe um teste público de segurança. Geralmente, esses testes são realizados no ano anterior à eleição, são chamados técnicos, especialistas em segurança eletrônica, e eles são convidados a, num ambiente controlado, né, promoverem ataques às urnas, os mais variados ataques às urnas. É um ambiente controlado, filmado, né? Essas pessoas assinam um termo de sigilo, né? Porque eles vão virar a urna do avesso e vão fazer os ataques que eles acharem necessários nas urnas. E aí, quando eles fazem esses ataques, eles não encontram vulnerabilidades na urna? Encontram. E se você entrar no site do TSE, procurar TPS, Teste Público de Segurança, você vai ver relatórios de vários anos que demonstram
em cada ano o que foi feito, eventualmente os avanços que os técnicos conseguiram. O que é um avanço para um técnico? Ele conseguir encontrar uma fragilidade na urna e conseguir ali produzir algo indesejável para nós, né, da Justiça Eleitoral e eleitores que vamos usar as urnas para votar. Eles encontram fragilidades e o TSE, então, investiga como colocar barreiras para impedir, para solucionar essas fragilidades, essas vulnerabilidades que a urna pode apresentar, o software da urna, né, pode apresentar, e são feitas correções, e são apresentadas as correções feitas para esses especialistas que fizeram esses ataques. Então, assim, a título de exemplo, eu estou aqui com um relatório de 2017, né, que foram encontrados 3 problemas na edição de 2017 do software da urna. Vazamento de chave de criptografia das mídias da urna no ambiente de expensão do código-fonte, quer dizer, a chave incluída no código não foi retirada do ambiente de inspeção. Eles conseguiram usar essa chave, né, e aí entrar no código-fonte da urna. Um bug nos mecanismos de verificação de assinatura digital de bibliotecas. Então, são coisas muito técnicas, né, mas que são, sim, vulnerabilidades que precisam ser corrigidas, né? E a ausência de assinatura digital complementar em 2 bibliotecas. Esses problemas permitiram que os investigadores modificassem o comportamento do software da urna durante a execução. Então, devido a essas fragilidades, eles conseguiram entrar no software da urna e modificar o comportamento, né, da urna durante a execução do programa. O bug no mecanismo de assinatura foi corrigido pelo TSE, a quantidade de bibliotecas foi reduzida, os processos de teste de software foram aprimorados, de modo a garantir que todos os executáveis estejam assinados e que as assinaturas sejam devidamente validadas. E todas as chaves foram retiradas do código-fonte do software da urna. Para 2018 foi utilizado um mecanismo de derivação de chaves e a partir de 2020 seria utilizado um hardware seguro. Bem, então isso só para dizer para vocês que a coisa não é largada, né? O software é elaborado lá no TSE e as pessoas especialistas, inclusive alguns críticos do sistema, são convidados a fazerem ataques às urnas e encontrarem vulnerabilidades. Então, procurem pelo teste público de segurança, TPS, dentro do site do TSE, e você vai encontrar uma linha do tempo com todos os anos de tudo que foi encontrado de vulnerabilidade e as soluções adotadas pelo TSE. Então, isso também é muito importante, eu confesso que eu sinto orgulho disso, que o TSE não esconde isso que tem sido feito com a urna, né? Vulnerabilidades que foram encontradas por especialistas e procura corrigir, né? Então, a urna recebe esses programas que foram certificados lá no TSE, eles recebem assinaturas digitais, de maneira que seja garantido que o mesmo programa que foi visto lá pelos técnicos, especialistas, convidados, entidades que são convidadas para acompanhar esse processo. Então, é gerada uma assinatura digital, de maneira que o programa que chega nos cartórios seja o mesmo. Quando esse programa chega nos cartórios, as entidades, OAB, entidades de peritos, Polícia Federal, todos têm também a possibilidade de fiscalizar se esse programa que está no cartório eleitoral, no computador do cartório eleitoral, é o mesmo que foi feito lá no TSE. Então, isso daí são formas de auditoria, tá? Porque as pessoas falam, não dá para auditar, eu quero voto auditável, porque esse não dá para auditar. Então, a auditoria, ela está no nascedouro do sistema eleitoral, né? Desde a elaboração do programa, já é possível fazer vários tipos de auditoria. Então, esse programa chega no cartório, pode ser auditado, se é ele mesmo, depois ele é inseminado na urna. Também, depois da inseminação dos programas na urna, essa urna pode ser auditada antes de ir para a eleição.
A legislação, isso é tudo previsto em legislação, em resoluções do TSE, e então os partidos podem requisitar a inspeção e a auditoria das urnas que já foram inseminadas com os programas da eleição. E isso eu quero também dizer aqui, que isso acontece muito pouco. Nós somos pouquíssimo procurados pelos... isso daria um trabalho para a gente, tá? Mas seria um bom trabalho, um trabalho que a gente faria com prazer. Pegar uma urna que já foi inseminada, né? Deslacrar, porque ela é toda lacrada, é lacrada em todos os locais onde poderia haver a possibilidade de uma invasão, como a que é feita de maneira controlada no TSE. É necessário espetar um pendrive, é necessário espetar um cabo, algo que permita que você acesse a urna e seus componentes e seus programas. Então, há essa possibilidade de auditoria pelos partidos, mas ela é muito pouco utilizada. Depois que a urna vai para o local de votação, nós temos ainda, Sérgio, uma coisa que pouca gente conhece. É uma auditoria do sistema que se chama votação paralela. Acontece da seguinte maneira: os cartórios, uma semana antes da eleição, estão com as urnas já lacradas, auditadas, eventualmente, se alguém quis auditar. Só lembrando outra coisinha: se nenhum partido pedir para auditar nenhuma urna no meu cartório, por exemplo, eu sou obrigado a pegar uma ou duas urnas, uma quantidade definida na resolução da eleição, e fazer a auditoria, mesmo que ninguém tenha solicitado. Então, os documentos produzidos na auditoria são arquivados, são guardados. Então, mesmo que ninguém peça auditoria, que é o que geralmente acontece, nós fazemos uma auditoria daquilo que foi inseminado na urna. Então, essa urna, eu vinha falando da votação paralela. Então, no sábado que antecede a eleição é domingo, então, no sábado, no Tribunal Regional Eleitoral é feito um sorteio de urnas que vão passar pela auditoria da votação paralela. Sorteiam os números das urnas, capital, interior. Essas urnas são resgatadas, pelo tribunal, onde quer que sejam essas urnas dentro do estado. Estamos falando aqui do estado de São Paulo. Então, digamos que uma urna lá de Cananéia foi sorteada. Cananéia é um lugar distante e com acesso dificultado, porque é por balsa, etc. Se for necessário, vai um helicóptero, sai daqui de São Paulo, vai lá em Cananéia, pega essa urna e traz para São Paulo, porque no dia seguinte, no dia da eleição, essa urna vai ser iniciada como se estivesse na eleição. Lá no cartório de Cananéia, de onde ela foi retirada, será inseminada uma outra urna, uma outra urna que estava em branco lá, ela vai ser preparada, geralmente era uma urna que estaria preparada para contingência. Contingência é quando você precisa trocar uma urna que quebrou, uma urna que deu problema. Então, nós temos uma reserva de contingência em todos os cartórios, para que a eleição nunca pare, para que o último recurso seja uma votação manual. Então, a gente troca a urna, mais uma vez, se for necessário, para que a votação prossiga eletrônica até o fim. Então, essa urna que foi resgatada lá de Cananéia, no exemplo que eu estou citando, ela vem para São Paulo. Nessa semana da eleição, geralmente, alunos que visitam o Tribunal Regional Eleitoral, assistem palestras e fazem uma votação em cédula de papel com os candidatos reais da eleição. Geralmente são crianças, para que não haja qualquer conotação política, qualquer conotação de que procura-se influenciar o resultado de alguma maneira. Então, geralmente são crianças não votantes que vão fazer uma votação em cédula com os candidatos reais. Essa urna é aberta no dia da eleição e no ambiente totalmente monitorado por câmeras. Aquela cédula que a criança votou durante a semana, ela é levada até a urna, um funcionário vai ali digitar na urna o candidato que está naquela cédula, e tudo isso monitorado por câmeras. Vai pegar aquela cédula, vai levar para um outro servidor que está num computador, ele vai digitar num programa aquela cédula,
vai imprimir um espelho e vai depositar lá, a cédula num lugar, o espelho em outro. Isso é feito durante todo o dia, né? É uma votação real e simulada. É real porque são os programas reais da eleição. É usado um caderno daquela urna que tem os eleitores daquela urna, com os números de título daquela urna. No entanto, ela não vai valer para nada, senão para uma auditoria. Porque a urna verdadeira está lá, no meu exemplo, lá em Cananéia. Então, isso é feito durante todo o dia. No final do dia, é feita a totalização com o boletim de urna da própria urna, é feita a totalização no computador, onde foi digitado, né, aquele voto, são contadas as cédulas e são contados os espelhos impressos ali, né, no momento em que foi digitado no programa no computador. Desde que a votação paralela foi instituída, nunca houve nenhuma divergência. Mas houve sim, houve, porque deu diferença, né, das urnas, das cédulas em papel para o boletim de urna eletrônico que saiu da urna. Então vamos ver a filmagem, né, porque a gente tem a filmagem da pessoa com a cédula, mostrando a cédula e o que ela está digitando. Então, as divergências que já aconteceram, constatou-se que o funcionário, na hora que foi digitar, digitou errado, digitou o número errado, e por isso foi gerada a diferença. Então, o sistema de votação paralela, que eu considero um dos sistemas mais, né, claros e simples, né, de que a urna funciona adequadamente, que os sistemas da urna funcionam adequadamente, ele até agora só demonstrou isso, né, que não há fraude, que a urna funciona de maneira totalmente adequada. Bom, e depois que são emitidos os boletins de urna, eles são afixados na sala da escola onde a urna estava, e um pendrive, né, que a gente chama mídia de resultado, ele é levado até o cartório eleitoral, seja pelo presidente da mesa ou pelo pessoal de apoio que está no local de votação, e aí os resultados são transmitidos, né? Quando os resultados são transmitidos, também há uma identidade do boletim de urna que é gerado em função de um algoritmo, né, dentro da própria identificação da urna, de maneira que é garantido que o boletim de urna saiu de uma urna que foi certificada, que foi inseminada com os programas. Então, isso pode ser consultado na internet, o tribunal publica os resultados imediatamente, né, das urnas que são transmitidos os resultados com sua identidade única. E aí o sistema, quando a eleição é nacional, totaliza no TSE, quando a eleição municipal, totaliza aqui no TRE, nos TREs dos estados. Falei bastante. Vamos lá, não sei se eu deixei de falar alguma coisa, aí você me cobra aí. Acho que deu para esclarecer, deu para esclarecer bastante, né? Eu queria esclarecer aqui aos internautas, eu deveria ter falado isso no começo da entrevista, se nós quiséssemos defender o TRE, defender um partido político ou qualquer tipo de ideologia, né, nós teríamos chamado aqui políticos para falar. Né? Ou se fosse o TRE, eu teria convidado, eu não sei se ele viria, a agenda dele é tão complicada, talvez viria, né, que o nosso canal é o Cristão na Prática, o nosso excelentíssimo ministro Barroso, ele poderia falar do TRE, defender o TRE como presidente que ele é, mas a proposta do canal é Cristão na Prática, é os nossos cristãos, nossos irmãos, os cristãos desse país que irão às urnas, então os cristãos na prática, indo às urnas, que irão escolher os nossos representantes, seja do executivo, do legislativo, enfim, esses irmãos, eles ficarem cientes de como funciona esse processo. Então, o irmão foi chamado aqui não para como um porta-voz de nenhuma instituição, seja ela em relação às eleições especificamente, ou instituição religiosa. O irmão veio aqui como cristão,
como um servo de Deus e principalmente como um técnico na área que é. Ok, meu querido? Então que isso fique claro aí para os nossos internautas, que a nossa proposta aqui é exatamente isso, esclarecer os irmãos, porque o canal é Cristão na Prática, os nossos irmãos irão votar lá e que façam isso conscientes de como está, para onde está indo o seu voto. E essa é minha outra pergunta. Então, você falou aí desse sistema que também é auditável, né? Porque afinal de contas estão pedindo o retorno para o voto impresso, porque o voto impresso é auditável, né? Então você acabou de falar que a urna eletrônica também é auditável, passa por todo um processo de auditoria, inclusive no dia da eleição, usando pessoas, usando crianças, né? Que não têm posição política, né? Para ser totalmente isentas nesse processo de auditoria. Então, inclusive feito no dia da eleição. E essa é a minha pergunta. Se eu quiser, eu posso participar dessa auditoria como cidadão comum que sou? E, em segundo lugar, eu posso votar no candidato que eu quiser, que será, que irá se candidatar nas próximas eleições. O meu voto, eu posso ficar tranquilo em relação a isso, já que você disse que a urna já sofreu alguns ataques e tudo mais, eu posso ficar tranquilo em depositar o meu voto, né? Hoje não deposito, hoje digitar o meu voto lá, o meu candidato, escolher o meu candidato, seja legislativo, executivo, enfim, eu posso ficar tranquilo a isso, e se eu posso realmente lá participar desse processo de auditoria no dia da eleição, eu queria que você me esclarecesse se eu fico tranquilo em relação a isso. Sim, eu transmito a minha segurança, né, como servidor, como cidadão que voto também, e que a sua vontade é aquela que é registrada lá na urna eletrônica. Aquilo que é registrado na urna, que é a sua vontade, vai ser refletida nos resultados. O processo de auditoria da votação paralela é público, né? Geralmente ele é instalado aqui em São Paulo, na capital, ali na Câmara Municipal, geralmente, né? Mas isso é divulgado, né, no site do TRE, você consegue saber onde está sendo feita a votação paralela. É um negócio interessante, pelo menos de ver um pouquinho, não ficar lá o dia inteiro, né, porque vai cansar, mas ver um pouquinho como é que funciona, é isso que eu acabei de relatar, né, de um ambiente ser monitorado, de tudo está acontecendo ali às claras, é muito interessante, é bom saber disso e participar disso, sim. O único momento da auditoria que é um pouco mais restrito é aquele lá de Brasília, em que são convocados especialistas. Até porque para você analisar um programa, para você tentar invadir a urna, você vai ter que ter conhecimento de programação, né? Então, realmente tem que ser especialistas que vão lá e vão poder desenvolver alguma coisa. Agora, os outros processos de auditoria, inclusive uma auditoria que seja solicitada por um partido político num cartório, qualquer cidadão pode acompanhar. Qualquer cidadão pode pedir para acompanhar um processo de lacração de urnas, que a gente chama, é público, né? Nós publicamos edital para que todos saibam onde nós estamos fazendo isso, que horas estamos fazendo isso, quem está participando. Então, é um processo totalmente transparente. E qualquer cidadão pode participar, sim. E seria desejável, né, que as pessoas, até antes de fazerem as críticas, né, e ficarem no achismo, né, eu acho que é assim, eu acho que é assado, né, que as pessoas participassem, que as pessoas chegassem perto e vissem como é que é. Eu tenho certeza que a maioria iria confiar mais. Quanto ao voto impresso, é importante isso que eu vou falar agora aqui. Primeiro, é necessário esclarecer como é que é esse voto impresso. Porque quando se fala a volta ao voto impresso, dá a impressão que você vai votar, né, escrevendo numa cédula, né, os seus candidatos. E não é isso.
né? Você não vai escrever em lugar nenhum, você não vai levar comprovante da votação, que muita gente faz essa confusão. Diz que você tem que ter o comprovante da votação. Curioso que até um colega de tribunal, nessa questão que eu comentei da foto do meu perfil do Facebook, ele faz um comentário totalmente impróprio, dizendo que o recibo já existe, fazendo uma confusão em relação ao recibo que você tem do comparecimento à eleição a um suposto recibo dos candidatos nos quais você votou. Isso seria uma aberração, porque isso seria uma flagrante agressão ao sigilo do voto. Você sair com um papel com os candidatos nos quais você votou, né? Então, naquela história que eu disse que é importante que as pessoas pesquisem, a história do voto no Brasil, como é que era isso? Existe uma expressão que é o voto de cabresto, né? E o voto de cabresto nada mais do que a possibilidade da influência econômica, do poder político e econômico de um sobre o outro, de uma pessoa sobre outra pessoa, né? De um patrão sobre o empregado, do fazendeiro sobre os empregados da fazenda, do patrão, do empresário sobre os empregados, do pai sobre o filho, enfim, do chefe da máfia contra os seus dominados, né, de aferir mesmo, de saber em quem a pessoa votou, se votou em quem ele quer ou não. Então, era um voto conduzido, por isso o voto de cabresto, né, por pessoas detentoras de poder, de alguma maneira, e que poderiam, inclusive, confirmar isso, e um voto impresso, da maneira como alguns falam, proporcionaria isso de uma maneira muito flagrante, né, e agressiva, e é impossível que um voto em papel seja implementado, ainda mais hoje no Brasil, né? E até os críticos da urna eletrônica, eles entendem que a urna eletrônica tem que continuar, mas aí eles defendem o acréscimo do voto impresso. O que seria, então, esse voto impresso? Seria o acoplamento, inclusive, o voto impresso não é uma novidade, nós já utilizamos o voto impresso com a urna eletrônica em 2004, se não me falha a memória, em que nós fizemos experiências em alguns municípios, por força de lei e resolução, né, daquele ano, acoplando uma urna, um módulo impressor externo, que a gente chama, a urna, e ali, o que acontecia? O eleitor vai e faz toda a sua votação normalmente na urna. Quando ele dá o último confirma dos seus candidatos, aí a impressora, que é lacrada e que tem a tira de papel, uma tira muito parecida com o boletim de urna, com a zerésima, essa tira aparece ali com o registro dos votos que o eleitor fez, atrás de uma tela, de uma lente, né, para que o eleitor não tenha acesso, não possa pegar naquele papel, né? Então, ele vê através daquela lente os candidatos em que ele votou. Ali ele faz a primeira auditoria, né, do voto, a partir daquele momento, confirmando se realmente aqueles são os candidatos nos quais ele votou. Em sendo correto, ele vai e dá mais um confirma, aquele papel. Então, ele vai para dentro de uma urna, ele avança, vai para dentro de uma urna lacrada, que está acoplada, uma urna de plástico, um saco de plástico, acoplado a essa impressora, e lá fica depositado, né? E assim vai, né? Até o fim da eleição. Posteriormente, se alguém duvidar daquele resultado, ou enfim, pode-se até fazer uma auditoria independente da dúvida, né? Aqueles papéis que foram depositados naquele saco plástico, naquela urna de plástico, que está acoplada à impressora, eles são contados manualmente para ver se aquela contagem bate com o que o boletim de urna disse, né, que foi o resultado da eleição. Então, aí, nós começamos com temos um probleminha com o voto impresso. Nós estamos
voltando ao passado, no que diz respeito à intervenção humana no processo de contagem dos votos. Porque nós tínhamos um problema antes. A fraude realizada por qualquer pessoa, eleitor, funcionário, mapista, enfim, em qualquer momento do processo, no momento de depositar o voto na urna, em papel, né? No momento de transportar esse voto até o local de apuração, no momento de apurar, fosse por má fé ou até por um acidente, um papel que se perde, um papel que voa, um papel que, enfim, cai no lugar onde não deveria, que se mistura, e aí você vai encontrar divergências no resultado. Mão humana no processo. O que nós fizemos? Nós caminhamos no sentido de tirar a mão humana desse processo. O voto é feito todo eletronicamente, dentro de um sistema, que é auditado até o momento da sua feitura, ele pode ser auditado depois, né, através de processos específicos, né? E então a mão humana não atua nisso. Com o voto impresso, da maneira como se preconiza, como se pretende, você traz a mão humana de novo para o processo. E aí pode ficar difícil de saber se numa eventual divergência entre os papeizinhos que foram contados e o que o boletim de urna disse, né, se houve uma diferença num papel que voou, um papel que foi propositalmente destruído, desaparecido, ou se foi uma falha na urna. Então, esse é um dos problemas sérios que eu vejo no voto impresso. O outro é que essa combinação de votos, né, candidato A, candidato B, candidato C, candidato D, a depender do lugar, eu até diria que em São Paulo, né, capital, uma metrópole, uma megalópole, né, mas a cidade de São Paulo tem aí coisa de 10 milhões de eleitores, né, então talvez seja um pouco mais difícil do que aconteça isso que eu vou dizer, que é a quebra do sigilo do voto por meio da combinação de candidatos que está impressa nessa cédula que vai ser depositada lá para a auditoria. Né? Então, a combinação única de candidatos pode identificar o voto. São fragilidades do sistema de voto impresso que poderiam ser, quem sabe, resolvidas de alguma maneira, né, para que isso não acontecesse, para que você não tente aperfeiçoar um sistema, que é o sistema eletrônico de votação, com aí sim um retrocesso em colocar a mão humana, em comprometer o sigilo do voto. Então, o que é importante que eu queria chamar a atenção, eu, como servidor da Justiça Eleitoral e como cidadão, eu considero que quanto mais transparência, quanto mais métodos de auditoria, melhor. Você me perguntou, né? Eu posso, como cidadão, como eleitor, acompanhar determinados processos? Pode. Como eu disse, o único processo mais restrito é o dos especialistas, que fazem ataques às urnas, né? E esse é mais restrito realmente. Tem sido. Agora, os demais, todos são públicos, podem ser acompanhados por qualquer pessoa. Eu penso que quanto mais transparência e quanto mais formas de auditoria, sim, é melhor. Né? Eu, como servidor, eu que faço esse trabalho, eu vou me sentir mais tranquilo também. Né? Mas aperfeiçoamento é para melhor, não com um risco, pelo menos um risco. Eu não quero ser categórico e taxativo, por isso também eu fiz questão de dizer que não estou falando pela Justiça Eleitoral, estou falando como servidor e como cidadão. Eu não quero ser categórico e dizer, não, o voto impresso não tem jeito, ele não pode ser melhorado das ideias que estão hoje. Não, eu acho que pode haver uma metodologia,
né, de voto impresso como uma forma de auditoria, que esse é o cerne do negócio, né, ele tem que ser uma forma de auditoria e que possa ser melhor do que está sendo proposto. Eu ainda não vi uma proposta melhor. Né? Alguns especialistas, um debateu comigo, eu não vou citar o nome dele aqui, mas é uma pessoa muito respeitada no meio científico, né? E em segurança eletrônica, e ele me fez um questionamento, né, sobre essa problemática da transparência, e que muitos países que usam esse sistema de votação eletrônico, né, já adotaram, já evoluíram, né, para a auditoria do voto impresso. Então, eles chamam de urnas de segunda geração. Né? Mas eu ainda não estou convencido, eu acho que os problemas que o voto impresso podem gerar ainda são maiores do que os benefícios. Então, eu acho que a gente não deve desistir, deve continuar procurando encontrar métodos de aperfeiçoamento, de melhoria, mas o voto impresso ainda não, da maneira como está proposta hoje, ainda não demonstrou ser capaz de promover esse upgrade, né, na nossa votação eletrônica. Isso aí, esclareceu bastante. Já estamos caminhando para o nosso final, 1 hora já de entrevista aí, e espero que os irmãos tenham sido abençoados, que essa é a proposta do canal, né, trazer transparência e clareza em como deve ser a nossa vida como cristão. Né? Então, o nosso irmão tem feito isso aí com toda a propriedade, mostrando com transparência como funciona o processo, abrindo para nós, né, tudo isso como funciona na sua prática, e eu fico muito feliz com isso. Você estava falando a respeito de aperfeiçoamento, foi cogitado, para concluir, né, foi cogitado alguns anos atrás, você me corrija por gentileza, o voto via internet, né, para agilizar o processo, assim como tem sido feito no Enem aí hoje, né, a questão fazer as provas online e tal, até por conta da pandemia se pensou um pouco nisso. Se isso é fato, se existe essa possibilidade, né, se é um projeto que na sua opinião, se você acha que vai para frente, tá bom? Essa é a pergunta, se é possível essa possibilidade do voto pela internet. Mudaria, acho que traria mais agilidade ainda. Eu não sei também isso como a questão de auditoria e de segurança seria válido, ok? Aí você vai dar a sua resposta técnica. E para concluir, que você nos diga aí, né, como cristão agora, como cristão, você vai dar essa resposta técnica, né, primeiro, e depois, como cristão, o que você acha dessa passeata aí do dia 1º/8, 1º de agosto, que tá se pulverizando aí na internet, fazendo um convite para as pessoas irem às ruas? Você acha que isso é válido, ou você acha que isso é um desserviço? Você acha que nós devemos continuar como estamos? Como que deve ser? Se nós queremos alguma mudança, se esse é o caminho da mudança, se é um válido caminho da mudança, né? Aí é como cristão você vai falar, e não como técnico daí. Mas primeiro, como técnico, responda aí se o voto pela internet é algo que eu só ouvi falar mesmo e que está indo para frente, ou se realmente está na prática e vai acontecer, por gentileza. Sim, o voto pela internet, ele é possível, né? Eu não tenho conhecimento de países que tenham adotado. Uma vez eu li alguma coisa na Alemanha, mas não era para todo tipo de votação, algumas coisas específicas. Mas no Brasil, sim, é verdade que foram iniciados estudos. É uma coisa um pouco incipiente ainda, né? Foram iniciados estudos baseados em blockchain. Blockchain, acho que você deve conhecer, é um sistema de certificação de confirmação de transações em criptomoeda, né? E é muito utilizado, né? Pelo menos com isso. É um sistema considerado bastante seguro, e foram iniciados estudos aqui no Brasil a respeito disso. Mas é uma coisa muito incipiente,
né, não há uma previsão hoje de implantação, de quando haveria implantação desse tipo de sistema. Mas, como a tecnologia se multiplica a cada dia, de repente a gente pode ter até uma surpresa. Mas não é absurdo, e realmente o que você ouviu é porque, de fato, há estudos sobre esse sistema, e, como eu disse, baseado em blockchain, que hoje, na atualidade, é um sistema considerado bastante seguro, né, e que é usado aí na certificação de transações em criptomoeda. Com relação a esse movimento do dia 1º de agosto, assim, você disse para eu falar como cristão. Eu preciso falar também um pouquinho assim como cidadão, porque eu acho um desserviço em diversos aspectos, né? Nós não estamos no momento, né, seja para a direita, seja para a esquerda, para centro, para cristão, ou para seja lá qual for a religião e opção sexual, de fazer passeatas, movimentos que promovam aglomerações, né? E não é o momento, não é o momento. Eu já participei de passeatas, já participei de vários tipos de movimentos, né? Então, não sou contra isso, mas nesse momento eu acho que é um desserviço, né? Porque ele vai colocar vidas em risco, ele vai estimular, né, pessoas a se aglomerarem, né? Isso é uma coisa. E a segunda coisa é por algo que eu percebo que muita gente que eventualmente vai participar desse encontro, desse movimento, desse protesto, não sabe o que é, não sabe do que está falando, não sabe o que está criticando. Está apenas reproduzindo coisas que está ouvindo sem saber o que é. Né? E é o que eu mais tenho visto, pessoas reproduzindo coisas que não sabem exatamente o que é. Mas porque alguém que elas confiam, aí está a importância, né, de formadores de opinião, que ou às vezes por ignorância, ou por maldade, ou porque querem ver o circo pegar fogo, né, que acabam insuflando as pessoas nesse sentido, né, de fazer uma manifestação que não faz sentido, né, que não tem razão de ser. Vejo o que eu vejo de positivo, é assim, que poderia ter de positivo se as pessoas entendessem o que estão falando. Eu quero mais transparência. Ótimo, eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que pedir sempre mais transparência e identificar aspectos, pontos que estão deficientes nisso, né? E a gente procurar corrigir, né? Alertar as autoridades, alertar as pessoas envolvidas, né? Mas não me parece ser esse exatamente o caso, né? Um movimento né, em que as pessoas são levadas, né? Porque acham que quem falou é um mito, né? E aí, sei lá, vai atrás sem saber exatamente o que é. Isso é o que mais me deixa entristecido, né? Como cristão, sabe, é até complexo isso, né? Porque a Bíblia nos orienta a orar, né, pelas autoridades, a orar pela paz na cidade, né? Jeremias, né, quando o povo foi para o cativeiro, apesar dessa adversidade, ele orientava os cativos, né, que fizessem suas casas, que construíssem um jardim, que aproveitassem a vida, né, que orassem pela paz da cidade, porque havendo paz na cidade, eles teriam paz também. Então, acho que esse é um princípio que nos guia, né, mas eu vejo que é muito difícil a gente seguir isso. E eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, né? Você falou em determinado momento aí sobre a minha formação, né? Então, sim, eu sou bacharel em Ciências Políticas e Sociais, estudei na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, né? Em tempos áureos, né? Também sou formado em Direito, fiz
o bacharelado na Universidade 9 de Julho, e fiz um mestrado em comunicação na USP, na Escola de Comunicações e Artes. E em minha trajetória, eu sempre fui envolvido, sim, com política sindical. Eu sou fundador do Sindicato dos Trabalhadores Judiciários de São Paulo, um dos maiores sindicatos do Judiciário Federal do Brasil, né? E eu fui do Sindicato dos Bancários antes de entrar para o serviço público, então eu tenho uma atividade política também, né? Mas, como cristão, isso tem que ser feito de maneira comedida, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que vai reivindicar e como vai reivindicar. Então, o maior problema que eu vejo hoje é a inoportunidade, né, desse movimento. Como tantas coisas as pessoas têm feito aí, algumas aglomerações, e aí eu quero dizer aqui, porque também, né, a gente passa por uma lamentável polarização da política, né? Então, se eu falo que eu tenho que dar um prato de comida para o cara que mora aqui na frente, eu moro aqui num lugar que tem um córrego, e tem várias barraquinhas aí de gente que mora na rua, né? Então, se eu disser que eu tenho que levar um prato de comida para o cara lá, de repente alguém vai me dizer que eu sou comunista, né? Que eu sou de esquerda, porque acho que a ideia é essa, né? Muita gente está confundindo demais as coisas, né? E se dizendo conservador, né? Às vezes sem saber direito também o que é isso, né? E começa a misturar, inclusive, as ideias econômicas, né, com esse conservadorismo. Fala que é de direita, né? Não sabe nem a origem desse termo, né? Professor, aí você pode falar também sobre a questão da Revolução Francesa, né, que deu origem a essa terminologia de direita e esquerda, né? E então essa polarização lamentável, né, faz com que você, a qualquer coisa que você fale, você já é taxado ou de uma coisa ou de outra, né? E parece que a maioria dos cristãos está na direita, né? Então, se você, como eu disse, tem uma fala dessa, que tem a ver com justiça social é uma fala da esquerda, né? Então, você já é taxado e você já é discriminado. Ah, se você pensa assim, então você não é cristão, então você não é de Deus. É uma loucura, né? Um absurdo. Mas quem sabe a gente sai dessa. Se as pessoas tivessem um pouco mais de conhecimento, né, eu acho que a gente não estaria num momento de tanto acirramento, né, de tanta polarização. Eu acho que isso acontece bastante por falta de conhecimento. Mas, né, não vamos generalizar, a gente vê ondas no mundo inteiro, ondas de eleições por aí, eu estou falando, de movimentos, uma hora vai para a esquerda, outra hora vai para a direita, né? Uma hora é justiça social, outra hora é livre empreendedorismo, né? Então, são coisas do ser humano, e o ser humano é uma criação caída, né? Que pecou, né? E que por isso se encontra nessa situação. E eu tô nessa, eu sou ser humano. Excelente, excelente. Enfim, eu agradeço, né, ao nosso irmão aí, tá bom? Eu não vou falar na questão aqui da direita, da esquerda, né? Aliás, tem um vídeo no canal aqui falando sobre que lado que você está, inclusive a thumbnail do vídeo é o perfil do Lula e o perfil do Bolsonaro, então você entra lá, você assiste, o vídeo já tem vários acessos, lá eu explico o que é o direito, o que é a esquerda, como surgiu e por que as pessoas defendem tanto, entendeu? Então não vou entrar nesse mérito, sou professor de sociologia, filosofia e história, né? Tenho formação de sociologia e história, então sei, né, o que eu estou falando, assim como o irmão também tem formação, mas eu acredito, irmão querido, que a proposta aqui não é que as pessoas busquem esse conhecimento, né? Se a pessoa, a não ser que ela queira realmente atuar nessa área, enfim, né, conhecer mais sobre o assunto, conhecimento, né, ele sempre é bom, ok? Mas o que a palavra de Deus nos diz e nos ensina é erreis por não conhecer as escrituras
e o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, nos aperfeiçoar na leitura da palavra, no jejum, na prática do jejum e da oração, e assim nós vamos viver em unidade e em comunhão, e eu acredito que é isso que tem faltado muito na vida de muitas pessoas que têm deixado Jesus, que é o centro, é o caminho, a verdade e a vida, para ir para a direita ou ir para a esquerda. Então, isso aí eu acho que é inconcebível, né? Num tempo que nós estamos vivendo, que a igreja está precisando, o mundo está precisando tanto da oração da igreja, e nós vamos acabando levando para a política, e que realmente nós não deveríamos, ok? Mas esse é o propósito do canal, incentivar nossos cristãos a serem cada vez mais cristãos de fato. Então, meu querido, obrigado mesmo, né? Agradeço. Eu vou te deixar 1 minuto para você fazer as considerações finais, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, 1 minutinho para suas considerações finais, e já estamos encerrando aí, ok? O que você tem para dizer para nós aí? Professor Sérgio Landim, meu amigo, eu quero agradecer essa oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, né, e falar, sobretudo, com uma pessoa que também é um cristão, com quem a gente compartilha várias visões, tem afinidades, e então eu só tenho a agradecer essa oportunidade, parabenizar pelo seu trabalho, que eu tenho acompanhado, um trabalho bem feito, bonito, feito com dedicação, sobretudo, com amor, com carinho, e isso eu considero que é o mais importante. E até a próxima. Falou, meu querido, muito obrigado você, internauta, que nos suportou até aqui, nos aguentou, e espero que você compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está te incomodando, não sabe o que falar sobre política, né, em relação especificamente às urnas eletrônicas. Deixe o seu comentário, lembrando, né, que o irmão futuramente será convidado para fazer uma live, aí vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas, mas a proposta de hoje era uma entrevista esclarecedora aí para os nossos irmãos, para saber como que realmente funciona o processo eleitoral. Então, como o nosso irmão disse, fique tranquilo, a garantia do sigilo do seu voto é efetiva, permanente e até a apuração, ok? Então fique tranquilo, vá lá nas urnas, votem, faça isso com cidadania, com dedicação, cumprindo o seu papel de cidadão. E nunca se esquecendo que antes de cidadão, você é escolhido por Cristo, Ele morreu por você e quer abençoar sua vida, ok? Tá bom? Deus abençoe, fique com a gente e tamo junto.